Como o Irã passou de aliado para inimigo dos Estados Unidos a partir da Revolução Islâmica? E qual a relação estadunidense na guerra Irã-Iraque que se sucedeu? Eu sou a Júlia Rosland State, eu curso a 4ª fase de Relações Internacionais na UFSC e no episódio de hoje da série Crises e Conflitos, iremos explorar o tema da Revolução Iraniana à Guerra Irã-Iraque, perspectivas da securitização pelos Estados Unidos, de forma a analisar os desdobramentos essenciais para a consolidação do discurso estadunidense nesse contexto. O Irã é um país localizado no Oriente Médio, um dos países com maior recurso energético fóssil do mundo, o que o tornou alvo de diversas intervenções das potências mundiais, principalmente do Reino Unido e dos Estados Unidos, após a descoberta do petróleo em 1908. A aliança entre o Irã e os Estados Unidos se deu a partir do regime do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que assumiu o poder a partir do exílio de seu pai em 1941 até 1979. Durante esse período, o Irã era um dos principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio e foi essencial para a contenção americana da influência soviética durante a Guerra Fria. Vale lembrar que o Irã dividia fronteiras com a União Soviética, então instalações dos Estados Unidos literalmente tinham vista privilegiada às instalações de desenvolvimento e testes de mísseis soviéticos. Outra razão essencial para os Estados Unidos consolidarem essa aliança foi a necessidade estratégica de garantir o acesso ao petróleo persa, também vital para Israel, que era seu aliado próximo, que dependia em mais de 70% do petróleo iraniano. Em contrapartida dessa parceria entre o Shah e o governo dos Estados Unidos, representado pelo presidente da época, Jimmy Carter, a visão estadunidense que a população iraniana possuía foi tomando um caráter negativo, uma vez que o império do Shah Reza Pahlavi era um regime autocrático e repressivo, e também dito como desenvolvimentista e modernizador, alinhado aos padrões ocidentais. Esses padrões foram exemplificados pela Revolução Branca, que foi um dos fatores motivadores para a Revolução Islâmica, por ter gerado muito descontentamento popular. Essa revolução foi uma série de reformas modernizadoras que ampliaram as desigualdades econômicas e concentraram a riqueza do país em elites próximas ao Shah. Outro fator acerca desse crescimento do descontentamento popular ao regime foi a tamanha repressão política liderada pela SAVAK, que prendeu e assassinou muitos opositores ao regime do Shah. E, por fim, o pré-revolução foi marcado pela ascensão do Ayatollah Ruhollah Khomeini, uma liderança carismática com apoio popular que usou de uma narrativa anti-ocidental. A Revolução Branca foi duramente criticada pelo Ayatollah, que entendia as obras do Shah e essa crescente ocidentalização como práticas deturpadoras dos costumes e da cultura islâmica xiita. A crise dos reféns foi importante como início da construção da securitização feita pelos Estados Unidos, conceito que parte da Escola de Copenhague e surge como uma abordagem multidimensional de segurança internacional. A securitização é o processo pelo qual um ator político transforma uma questão comum em uma ameaça existencial à segurança. Esse ato envolve convencer o público ou outros atores de que essa ameaça é tão urgente que exige medidas extraordinárias, muitas vezes fora das normas habituais. O conceito destaca que a segurança não é apenas objetiva, mas construída socialmente, dependendo de quem define a ameaça, o que está sendo protegido e como o público responde. O securitizador, nesse caso, simbolizado por Jimmy Carter, apresenta o Irã como ameaça existencial à estabilidade regional e aos interesses econômicos americanos. O objeto de referência para análise é essencialmente o controle do petróleo da região e a estabilidade regional. O público-alvo foi o público internacional, com a intenção de convencer principalmente os aliados estadunidenses e também os países que rodeiam o Irã. Para implementar o processo de securitização, os Estados Unidos utilizaram-se de atos de fala e também medidas como embargos econômicos. Um discurso feito por Carter após a adoção de sua doutrina, a doutrina Carter, ele declara: uma tentativa por qualquer força externa de ganhar controle da região do Golfo Pérsico será vista como um ataque aos interesses vitais dos Estados Unidos da América e tal ataque será repelido por quaisquer meios necessários, incluindo força militar.
Então, a revolução que aconteceu no Irã foi propagandeada pelos Estados Unidos como um movimento extremista e radical, classificando como uma ameaça à segurança da região e até mesmo ameaça à própria segurança dos Estados Unidos da América, como citado pelo discurso, ignorando completamente suas causas estruturais, como desigualdades internas e a luta contra interferências externas. A guerra que ocorre entre o Irã e o Iraque a partir de 17 de setembro de 1980 até 1988 irrompeu quando o presidente iraquiano Saddam Hussein faz um discurso na Assembleia Geral encerrando o acordo Angel, que foi estabelecido com o Irã alguns anos antes, sobre o domínio de Shatt al-Arab, um importante rio da região. O resultado foi o início de combates intensos ao longo desse rio, sucedendo na invasão iraquiana ao Irã. O Estado americano assume uma posição pró-iraquiana, usando isso como instrumento da estratégia de securitização. Eles firmaram esse posicionamento com o fornecimento de armas e inteligência ao Iraque. Um Irã fortalecido poderia desestabilizar aliados americanos, como a Arábia Saudita e Israel, e ameaçar as rotas de petróleo pelo Golfo Pérsico. Essa região representa uma parte significativa do fornecimento global de petróleo, então qualquer ameaça ao controle ou fluxo desse recurso era vista como uma ameaça à segurança energética dos Estados Unidos e de seus aliados. O discurso ministrado por Jimmy Carter, entretanto, era de conter o expansionismo do Irã revolucionário para outros países do Oriente Médio, justificando o envolvimento dos Estados Unidos na guerra pela ameaça que o Irã representava aos direitos humanos. O envolvimento estadunidense na guerra é apontado pela autora Marjane Satrap em sua obra Persépolis, escrita em 2000, na qual ela expõe a sua história de vida no Irã desde o período da Revolução até o ano de 1994. E um trecho chama atenção, quando ela e a sua família dialogam sobre como as potências se apresentam como libertadores, quando na verdade apenas encaram o Oriente Médio através de seus interesses econômicos. Marjane pontua também como a mídia ocidental vê os iranianos como integristas e terroristas, de forma que a autora retrata o próprio discurso de securitização dos Estados Unidos, que obtém esse alcance internacional, atingindo seus objetivos de exportar para o mundo uma ideia generalizada acerca de uma população, nesse caso, a iraniana. E ao final, o pai de Marjane até questiona: que direitos humanos são esses? Após a crise dos reféns na embaixada americana em Teherã, os Estados Unidos congelaram cerca de 8,1 bilhões de dólares em ativos iranianos, por meio da Ordem Executiva 12170. Esse congelamento permaneceu vigente durante a guerra, limitando o acesso do Irã a recursos essenciais para financiar o conflito e reconstruir sua economia. A partir da Revolução, então, iniciou-se uma inimizade entre os dois atores, que prolonga até os dias atuais. Podemos ver, nesse caso, que um discurso de securitização não é necessariamente conectado com a realidade ou até verídico. Os atores securitizadores tendem a utilizar da ferramenta ao seu favor, para atingir ou garantir seus interesses. A história da Revolução Iraniana vai revelar que as faces do domínio estrangeiro, sob a ótica da ideologia democrática e da paz internacional, é utilizada pelas potências para legitimar a ocupação de um país. E para isso é necessário desprovê-lo de qualquer credibilidade, representar ele como uma ameaça ao resto do mundo e também evitar uma demonstração aberta de colonialismo. Assim, vai se tornar dever dos países dominantes colocá-lo nos eixos. Conclui-se, portanto, que esse discurso de securitização foi no meio de muitas políticas encabeçadas pelos Estados Unidos para estereotipar os países do Oriente Médio como ameaças à segurança internacional. Obrigada por assistir esse vídeo e eu peço que acompanhe os demais conteúdos da playlist Crises e Conflitos, curte esse vídeo, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades.